Bom, pessoal, caros alunos, caras alunas, boa noite. Espero que estejam me ouvindo. Boa noite. Boa noite, Calixto. Ótimo. Então, eu estou muito feliz aqui de estar dividindo esse momento de reflexão com vocês. Hoje, nós vamos fazer tal qual tenho feito em aulas passadas, eu vou fazer um pequeno adiantado com a matéria, nada que ultrapasse a primeira parte, talvez menos que isso. Em seguida, vou passar as questões para vocês da nossa atividade. E o prazo para entrega dessas questões é até amanhã, às 18h30. São 3, 4 questões. Muito simples. E como nós vamos proceder? Então, logo eu entregue as questões, vocês vão abrir o link, vão dar uma lida, entender as questões e vão começar a rascunhá-las hoje. Eu acho que a maioria vai fazer essas questões hoje à noite mesmo. Mas, enquanto vocês se dedicam a essas questões, eu vou acompanhá-las, eu vou ficar com vocês até as 22 horas. Então, será dessa forma. Vou tomar alguns minutos para adiantar com a matéria, depois passo as questões, deixo vocês fazendo, eu fico aqui com vocês e, na medida que surgirem, ou caso algum de vocês tenha dúvida quanto à interpretação de alguma questão, é claro que eu vou esclarecer. Então, não tenham nenhuma preocupação em relação ao tempo. Já disse que até amanhã, às 18h30. E seguramente a maioria vai fazer essas questões agora à noite, sem maiores dificuldades, porque não tem nada que eu não tenha devidamente dividido com vocês e que não esteja também devidamente gravado em nossas aulas. Então, uma questão de acompanhamento metodológico, pura e simplesmente. Com relação à aula de hoje, ela envolve uma pergunta. Weberton, pode falar. Weberton. Está sem microfone. Alguém está ouvindo o Weberton aí? Eu mesmo não, estou escutando nada. Ah, não, professor. Então, alguém passa uma mensagem para ele que ele está sem áudio. A mão dele está levantada. Mas tão logo ele consiga resolver o problema do áudio, ele pode me interromper. Eu vou... A nossa reflexão hoje, meus caros, ela passa por duas pequenas etapas. Uma não será respondida hoje. Cassiane, pode falar. Professor, boa noite. Eu estou vendo com o Eberton aqui no grupo, ele falou que a imagem do senhor está bem ruim e o áudio também está picando. Não sei se para mais alguém, para mim também está. Não, realmente está mesmo. Pessoal, isso é geral? É para todos? Para mim também. Então, eu vou me ausentar. Está muito ruim mesmo. Então, eu vou sair e retomo. Podem me aguardar aí.
Bom, eu espero que tenha melhorado. Melhorou? Sim, professor, melhorou bastante. Melhorou bastante, nossa senhora. Então, conforme eu vou repetir o que eu havia dito, que é o seguinte: eu vou passar as questões do nosso trabalho e o prazo para vocês me entregarem é até amanhã. Eu estou vendo Mara. Mara, quer falar alguma coisa? Mara Menezes. Calixto, eu apertei sem querer, desculpa. Tá bom. Mas eu queria fazer Bom, um pedido. Pois não. O senhor vai passar agora o trabalho ou mais no final da aula? Vou explicar agora. O que eu Ai, vou fazer? Eu vou adiantar um pouco, eu vou gastar aí uns 40 minutos, meia hora, 40 minutos, e faço as atividades. Vocês poderão me entregá-la até amanhã, às 18h30. São 4 questões, salvo engano. Muito simples. Todas elas conversamos e, portanto, todas elas estão vinculadas aos nossos vídeos. Conforme eu disse, a maioria de vocês provavelmente fará essas questões hoje à noite. Então, eu vou passar as questões e vocês fazem, eu vou continuar aqui. Talvez eu feche a câmera por alguns momentos para atender alguns alunos. Mas sempre, se surgir alguma dúvida em relação à interpretação da questão, vocês podem me perguntar. Então, não há necessidade nem de correria, nem de preocupação. O prazo é mais que suficiente. Amanhã, às 18h30. E são questões, repito, simples, completamente ajustadas e correlatas ao que nós conversamos aqui. Não tem nem nada que fuja ao que a gente conversou. E, portanto, todas elas vinculadas aos nossos vídeos. Então, o que eu quero adiantar na matéria, estão me ouvindo? sim. Sim. O que eu quero adiantar na matéria é uma pergunta que será respondida na próxima aula. Não, talvez nem na próxima, porque provavelmente na próxima será a nossa prova, cujo método será o mesmo. Passo as questões, dou um prazo, e vocês farão sem nenhum trauma, sem nada de neurose. Eu quero que façam a prova com tranquilidade, sem nada de trauma. A pergunta que eu quero fazer, meus caros, e que quero dividir essa reflexão com vocês, é a seguinte: o bem jurídico vida é o mais importante para o direito? Não precisam responder agora. O direito trata o bem jurídico vida como o mais importante. Nada pode superar o bem jurídico vida na relação, no rol da conflitividade social. E ainda, dentro da afirmação do direito proposto pelo Estado. Vejam bem, o Estado, como um law, o Estado tirou de nós
capacidade de construir direito fundado nas tradições, nos costumes. O Estado tira isso. Ele, então, coloca o common law em segundo plano e ele que estabelece o direito. Acompanhe meu raciocínio. O Estado é que cria o direito. É o chamado direito positivado. Positivado no sentido de posto. Expositis. Positivado, posto, colocado. O Estado põe o direito. Aí eu pergunto. Dentro desse direito, a vida é o bem jurídico mais bem tutelado pelo Estado? Essa pergunta. Gostaria que refletissem sobre isso. Pois não? Professor, Veroniza, boa noite. Desde o início que o senhor começou a falar da questão, o bem jurídico, vida, é o mais importante. Uma pergunta, eu não entendi. Não está dando para entender o que o senhor está falando. Repetir. Sua fala está cortando, professor. Eu quero... Desde o A início sua fala... Estão me ouvindo? A conexão está ruim, professor. Está travando muito. Está travando. A voz do senhor está cortando inteiro. Deixa eu ver como que eu faço aqui. Está havendo uma variação de tempo, então certamente isso interfere na nossa internet. Eu não tenho condições de alterar aquilo que eu não dou. Eu não tenho condição de mexer na internet. Os elementos que eu tenho são esses. As variações de tempo interferem na internet. Eu estou gravando a aula. Ao término, a aula será gravada. Então, eu vou falando com pausa, se puderem ir acompanhando, e daqui a pouco eu encerro a minha fala, mas eu preciso falar. Ok? Eu ouvi só até o bem jurídico, vida é o mais importante. Não, na realidade eu fiz uma pergunta. Pelo Isso, seguinte, é uma pergunta. Eu só ouvi o início da pergunta. O bem jurídico, vida, é o mais importante? Depois eu não acompanhei mais. Tá, então eu vou tentar repetir. Veja se conseguem me ouvir. Mas há que se esclarecer que sempre que começa a chover, sempre que começa a se montar um cenário de chuva, começam esses problemas, certo? Mas é um problema assim, que, lamentavelmente, eu não tenho como solucionar. Cabe a nós administrá-lo. Repito que a aula está gravada, então vou colocá-la e depois vocês com calma vão lá e conferem. Mas eu vou conversando aqui, se a fala ficar exageradamente inaudível ou incompreensível, podem me interromper, viu, Veroniza? Ok? Ok, professor. Tá bom. Eu fiz uma pergunta pelo seguinte:
o Estado tirou de nós o common law, a lei comum, a lei feita pela sociedade, a lei feita pelos costumes, pelos hábitos sociais, pelas tradições. Ele tira o common law e estabelece o civil law, que é o direito positivado, é o direito posto, colocado pela lei. Então, a lei é um instrumento de passagem entre a vontade do soberano e submissão do súdito. A lei é a passagem. Então, eu quero saber se nesse direito posto pelo Estado, a vida é o bem jurídico mais bem tutelado. Essa é a pergunta. Se o direito estabelecido e posto pelo Estado é o que protege primordialmente a vida. Essa que nós vamos discuti-la numa oportunidade semana que vem, ou na outra. Mas eu quero que vocês reflitam sobre isso. A segunda questão que quero discutir já é cunho dogmático. Faço uma pausa. A fala está minimamente compreensível? Sim. Minimamente. Tá bom. Eu quero discutir com vocês hoje, antes, um pouco, uma meia hora que eu vou tomar, o crime do artigo 121, o homicídio, em razão do artigo 71 do Código Penal. Crime continuado. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Então, o Código Penal, lá no artigo 71, acompanhe com vocês aí também, ele fala crime continuado. O crime continuado, meus caros, eu já falei para vocês, ele ocorre quando o indivíduo, o autor, tem um propósito teóricos do direito penal, chama de unidade de desígnio. Então, o exemplo que eu dei para vocês, não sei se recordam, é da empregada doméstica que quer fazer uma festa para a filha de 15 anos. Ela não tem dinheiro, então ela resolve subtrair do trabalho em pequenas doses. Ela vai subtraindo uma joia de vez em quando, algum valor que ela acha no bolso, vai subtraindo até completar o valor que ela necessita para estabelecer uma festa para a filha. Isso aqui é um crime continuado. Ele tem uma unidade de desígnio, um pensamento, um objetivo, e esse objetivo vai ser parcelado em pequenas
condutas iguais, da mesma espécie, para que, ao final, aquela unidade de desígnio seja completada. Isso aqui é crime continuado. O legislador entende que quem pratica crime continuado, ele tem uma culpabilidade menor. Primeiro, porque ele não tem capacidade, ele não tem disposição de praticar o grande crime, o que já é um indicativo. Segundo, ele vai dividir esse crime em outros pequenos. Então, veja que ela veio praticando pequenos até completar essa unidade de desígnio, esse objetivo maior. No crime continuado, o autor responde só por um crime, um só. Muito embora ele tenha sido parcelado, ele responde por um só. É claro que, pelo fato dele ter parcelado e essas parcelas terem se configurado pequenos outros delitos, ele vai ter um aumento de pena, mas é um crime só com aumento de pena. É o que está escrito aqui no artigo 71. Vejam. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie que, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem ser os subsequentes havidos como continuação do primeiro. Então, a pena é aumentada. Então, Então, vejam que a pena é aumentada de 1/6 a 2/3. Como funciona isso? Foi um crime continuado, só haverá um crime, e se aquela pessoa parcelou aquele crime em 4 vezes, cada uma destas vezes corresponderá ao aumento de 1/6. Então, lá na terceira fase, a gente acha o valor de 1/6 daquela pena. Então, se lá na terceira fase, vamos supor que a pena está em 12 anos, lá no cálculo, eu calculo 1/6, 2 anos. Só que ela parcelou aquele furto em 3 vezes. Então, vai ser 1/6 é 2, 6 anos. Ela vai ter um aumento de 6 anos na pena. É assim que funciona o crime continuado. Eu quero saber, o que eu quero discutir com vocês, é sobre esse parágrafo único. Se é possível crime continuado em crimes contra a vida. Estão me ouvindo? Sim. Sim. A pergunta é essa que cai em concurso constantemente: é possível crime continuado no homicídio? Ele parcelar o crime? É uma questão tormentosa, difícil. Muitos falam que não tem jeito. Aí vem aquela questão: se a vida é o bem maior, como que eu vou parcelar esse bem maior praticando diversos homicídios? Não tem jeito. Então, a questão é a seguinte: esse caso aqui, que eu quero passar para vocês, estão vendo essa gravura aí? Estão vendo?
Não. 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 Agora sim. Assim. Agora sim. Pois bem. Essa No gravura... computador, que não apareceu nada ainda, não. Agora sim. Então, essa gravura, meus caros, é uma das mulheres mais enigmáticas da mitologia, equiparado a ela somente Medusa, talvez a deusa Atenas. Essa é Medeia. Medeia. Todas as mulheres deveriam ler sobre Medeia. E ela enamorou-se de um herói mitológico chamado Jasão. Jasão. E mesmo contrariando o próprio pai, contrariando o próprio povo dela, ela ajudou Jasão em tudo que foi possível para ele ser uma pessoa vitoriosa. Ocorre que Jasão a trocou por outra, mais nova, mais bonita. E Medeia, como vingança, matou os 2 filhos. É aí que eu vou chegar no crime continuado. Ela matou os 2 filhos, com unidade de desígnios. No mesmo dolo, ela quis matar os 2. Matou um, depois matou o outro, como vingança. E quando vocês lerem a história de Medeia, verão que ela, ao final, foi elevada ao Olimpo dos deuses, aqui, ela na carruagem. Ela foi elevada à categoria de deusa, e aqui os filhos mortos, e Jasão desesperado. Ou seja, é uma história que requer muito debate, muita reflexão, por isso que eu falo que toda mulher tem que ler sobre Medeia. Weberton. Não estou ouvindo. Pessoal, podemos prosseguir? Podemos. Então, o que eu quero perguntar é... Então, vejam que ela praticou um homicídio na forma continuada. Foram 2. Matou um, ato contínuo, ela foi no outro filho. Nós vimos que no crime continuado, o autor ele não responde pelo somatório dos crimes. Não soma os 2. Ele responde por um crime só, com um aumento de pena. Eu mostrei para vocês o artigo. Um aumento de pena de 1/6 para cada crime a mais. Então, essa é a questão que eu quero dividir com vocês sobre o crime continuado no homicídio. Preparem-se para, numa questão aberta, estarem com firmeza na fala. Se vocês falarem que não é possível, você vai ter que defender com firmeza. Por quê? Aí você vai falar, porque o bem jurídico maior é a vida. Se o bem jurídico maior, como eu vou dividir em pequenas parcelas? Não tem jeito de eu praticar um homicídio maior e um menor.
Então, não é possível crime contínuo nos crimes contra a vida. É a primeira. Então, você vai falar isso com firmeza. Aí você também pode falar, não, é possível. Ah, mas por que é possível? Primeiro, aí nós vamos lá no Código Penal. Código Penal. Estou mostrando para vocês aí. Aí tem um parágrafo único. Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça, o juiz poderá, considerando essa culpabilidade, aumentar a pena de um só dos crimes, ou seja, aplicar a regra de continuado. O parágrafo único fala que é possível crime continuado em crime de violência ou grave ameaça contra vítimas diferentes, está na lei. Aí, o examinador vai insistir, o candidato. Professor. Eu não posso ser, pois não? Repete, por favor, parágrafo único. 71. 71, parágrafo único. Sim. Esse artigo fala que é possível crime continuado em crimes violentos, em crimes com violência e grave ameaça. Então, se você defender essa possibilidade diante de um examinador, uma prova oral de concurso, você também tem que ser firme. Não importa a tua resposta, guardem bem isso. Você tem que ser firme na fala, seja ela qual for. Então, você vai falar, não, o artigo 71 autoriza. Aí o examinador vai falar, o candidato, eu preciso de uma fundamentação melhor. Se você ficar falando apenas com base no artigo, eu não tenho condição de entender o teu raciocínio, muito menos a tua fundamentação. Aí você vai ter que avançar. Então, eu explico. O crime continuado tem como premissa, tem como postulado a unidade de desígnio. Unidade de desígnio. A unidade do dolo, podemos traduzir assim. Então, quando uma pessoa, no caso desse exemplo, quer matar os dois dentro de um subjetivismo de vingança, isso é crime continuado. Diferentemente de um serial killer, de um matador profissional, ele não tem unidade de desígnio. Ele não tem unidade de desígnio. Ele vai lá, mata uma pessoa, recebe, outro dia mata, pronto. Mas quando alguém tem unidade de desígnio, por exemplo, matar pai, mãe, filho de uma família, isso é unidade de desígnio. E isso é o postulado do crime continuado. Ah, mas vai ser benéfico. De novo, aquela preconceito em artigos benéficos. Mas vejamos. Aqui fala que o juiz fixa a pena. Vejam aqui, fixa a pena. E, se o juiz quiser, dependendo desses requisitos que estão aqui, ele pode aumentá-las até o triplo. Está aqui. Está aqui.
E ainda que aumentado até o triplo, não interessa se chegou a 90, 100, isso não vai perder o sentido a partir do artigo 75, que está aqui embaixo. Olha aqui. O tempo de cumprimento das penas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. Então, esse negócio de matou uma família, vai ter que ser todos os homicídios, somar, e vai dar 180 anos. Não, o artigo 75 fala que o tempo de cumprimento de pena não pode ser superior a 40, então, esse próprio artigo já nos leva a entender, dentro de uma racionalidade, que no crime continuado cabe a aplicação do parágrafo único, porque seguramente a pena no homicídio continuado, a pena vai passar dos 40 anos. É claro que ela vai passar dos 40 anos. E claro que a lei vai limitar o cumprimento de pena em 40 anos. Então, essa discussão, ela se torna, dentro da racionalidade do artigo 71, ela perde até boa parte do valor na medida. É 40 anos o máximo de pena, acabou, não interessa se vai somar, se não vai. Portanto, reafirmo que, não obstante haja uma certa polêmica em torno desse artigo, parece que é razoável entender que, havendo unidade de desígnio, é possível se falar em crime continuado no homicídio. Entenderam? Ou ficou confuso isso? Eu entendi, professor. Ótimo. Alguém mais? Entendi, Carlos. Obrigado. Eu, só se der uma resumida pequena, só para acabar de entender. Primeira coisa que eu digo a vocês: escolheu a resposta? Escolhi. Defende. Se prepara para ela. Direito Professor, é assim. Pois não? aí no caso tem a possibilidade das duas de ser sim ou não? Aí eu tenho que defendê-la. Sim, exatamente. Isso que eu quero falar para vocês. E acostumem-se com isso no direito. E é por isso que eu olho nossas questões abertas, eu não olho se o aluno escreveu sim ou não. O que me interessa, como que ele escreve? Como que ele defende aquilo? Então, repetindo para o Wellington ali, e daqui a pouco dou a palavra ao Weberton, que eu quero dizer. É possível crime continuado no homicídio? Jurisprudência e doutrina fala, não. Ah, mas por quê? Porque a vida é o bem jurídico maior. Aí eu deixei essa pergunta em aberto, estão lembrados, né? A vida é o bem jurídico maior. Como eu vou dividir, como eu vou diminuir o bem jurídico vida em pequenos crimes? Não tem jeito. Eu posso aplicar isso no patrimônio. Eu quero subtrair uma grande quantia, não dou conta, aí eu vou parcelar. Eu vou praticar pequenos furtos até chegar àquele furto. Mas como que eu vou parcelar a vida? Eu vou matar um e depois os outros são pequenininhos? Não tem jeito. Então, dentro do entendimento do bem jurídico vida, está o postulado daqueles que negam o crime continuado para o homicídio. E para os que aceitam, os que admitem, está na lei, pronto, está na lei,
do artigo 71, e lá fala da unidade de desígnio. Unidade de desígnio. Havendo unidade de desígnio, estabelece-se a regra do crime continuado. O sujeito quer matar a ex-esposa e o companheiro dela. Isso é um crime continuado. Não dentro daquela divisão da vida sendo parcelada em crimes menores, mas dentro da exceção que é aberta pelo parágrafo que menciona a unidade do desígnio. A unidade está presente, ou seja, aquele crime foi planejado dentro de um único dolo, foi. Então é crime continuado. Ah, mas vai ser benéfico? Sim, mas vai ser benéfico, mas eu garanto que provavelmente a pena não vai ficar abaixo de 40 anos, não vai. Então, qualquer que seja a discussão, o artigo 75 fala, ó, você que fala que pode, você que fala que não pode, é 40 anos, tá bom? É 40 anos o máximo de pena e fim de papo. Pronto. O Eberton. Professor, está me ouvindo? Perfeitamente. Beleza. Professor, sobre a afirmação da pergunta a respeito do crime continuado, eu consegui entender a fundamentação para ela. E em questão da negativa, qual que seria a fundamentação? Porque o senhor citou jurisprudência e doutrina. Simplesmente isso fica uma resposta muito vaga. O senhor poderia me auxiliar nessa fundamentação? Sim, sim. Porque o pressuposto do crime continuado é uma menor culpabilidade do autor naquilo que ele não tem de disposição para um crime maior. Então, ele não dá conta de um grande furto, por exemplo. Ele não tem essa disposição. Ele não tem essa culpabilidade. Ele não tem esse preparo. Ele não tem essa técnica. Então, ele, para conseguir aquele montante que ele precisa, ele vai dividir aquele grande furto em pequenos furtos. Ele vai praticando pequenos furtos, que, aliás, a essência primeira do crime continuado é esse. Então, o indivíduo era punido com crime continuado, até mesmo na Idade Média, para fugir da pena de morte. Porque, em muitos casos, o terceiro furto, pena de morte. Então, na medida em que ele pratica pequenos furtos, o crime continuado veio para evitar a pena de morte e aumentar a pena dele, que não seja a morte. Mas trazendo isso para os dias atuais, quando a pessoa tem um objetivo e vai dividir aquele objetivo em pequenos crimes, isso faz com que ele seja recebido na lei como uma pessoa de culpabilidade menor. E aí pega-se o crime de furto, um só, muito embora ele tenha parcelado em muitos, pega um só e faz um aumento de pena. Por isso que é crime continuado. No crime continuado, aquela sequência menor é tratada como um crime só, com um aumento, que é a exasperação. E é por isso que ele não é aceito no homicídio, porque como que eu vou pegar a vida e dividir em pequenas vidazinhas? Entendeu? Positivo, obrigado. Então, meus caros, insisto, fixem, guardem, vocês que vão fazer prova, concurso, monografia, qual é a ideia? Estudou a ideia? Defende a ideia com coerência. Isso é o que importa. Isso é o que importa. Ok? Podemos prosseguir? Irene, pode falar. Professor, mas é uma curiosidade.
Na prática, quando eles vão somar, né, calcular a pena, quando eles se derem conta que vai ultrapassar 40 anos, eles continuam, mesmo assim, vão descrever até chegar no limite que vai dar lá o total, e depois vai para o artigo 75 e limita para 40? Eles fazem os cálculos, mesmo sabendo que vai dar mais de 40, se tudo escrito lá, feito o relatório, e depois vem o artigo 75 e limita? Na prática? Sim. Os juízes são obrigados a fixar a pena detalhadamente. Ou seja, a pena ela tem que ficar registrada. Então, se o indivíduo matou aí 15 pessoas, tal qual, por exemplo, a pena do Carandiru, 111 mortos, e que a sentença foi anulada assim, num passe de mágica. Afinal de contas, o que é 111 mortos presos, né? Estão lembrados que eu perguntei se a vida é o bem maior? Qual vida? 111 que veio publicado, porque muitos dizem que foi muito mais do que isso. Então, a pena para cada envolvido, ela ultrapassou os 100 anos. Mas o juiz tem que fixar. Então, ele fixa, não interessa, chegou 400, não interessa. Ela tem que ser fixada, registrada, para que se aplique depois o artigo 75. Ela tem que ser bem explicada e fundamentada. O exemplo que vocês podem tirar na internet, inclusive, é a sentença de Fernandinho Beiramar, por exemplo. Como que o juiz fixou, foi calculando, passa. Tem outros aí. Vocês podem pesquisar Fernandinho Beiramar, o Manico do Parque, Pedrinho Matador, uma série deles. Sérgio Cabral. Isto, exatamente. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Bom, professor. Pois não. Com relação a essa argumentação, acho que principalmente a que vem da doutrina, etc., é que assim, né, eu preciso falar um pouco assim do que eu penso para formular a pergunta. É que eu penso que a vida não é o bem jurídico, o maior bem jurídico tutelar. E então eu acredito que assim, a doutrina ela acaba se confundindo, se emergindo numa hipocrisia que é o que reina. É uma hipocrisia, porque se for sei lá, em acontecimentos, em atos, em causas, em coisas que acontecem cotidianamente, a vida não é tudo isso que a lei fala. Então, ou você acaba se baseando na lei e em toda a hipocrisia que ela traz, ou então você acaba se posicionando a partir de fato social, de evidência de que realmente acontece. Agora, uma coisa que eu não entendi foi que o senhor falou sobre o serial killer. No caso do serial killer, esse pensamento, essa questão do artigo 71, ele vai ser, então, encaixado, ele vai ser abarcado por esse pensamento ou não? Ele vai ser responsabilizado por cada vítima individualmente? Porque o que parece, pelos casos de serial killers, é que eles têm, né, eles possuem um distúrbio psíquico, psiquiátrico, muito forte, muito intenso, e acaba que eles têm por um objetivo, seja por vingança, às vezes social. Teve um que era o
do zodíaco lá. Então, assim, tem um fundamento, tem uma lógica para eles. Para eles tem uma finalidade, em alguns casos. Então, como que fica, assim, essa colocação, que eu acho muito conveniente, porque ela traz mais a realidade do que a lei não traz a realidade, infelizmente. E aí como que fica essa questão, se poderia ser tratado caso a caso, ou se joga serial killer em uma bacia, tipo, e fala que é tudo igual, em uma piscina, que nem lá em Brasília. É isso. A questão do serial killer é uma expressão cunhada e inventada pela mídia americana, não é mesmo? Ela não é uma figura que exista nem no direito, nem na psicologia. A psicologia pode encontrar essas figuras dentro de um quadro da psicopatia. A psicologia chama psicopatia, então os psicopatas são estudados dentro da psicologia e que, ao serem levados para a psicanálise, são chamados de perversos. Portanto, não é considerado doença mental. É um déficit de emoção. É um déficit, é uma negação do ego ao ponto do indivíduo não se conter minimamente com o ato que está fazendo. Mas isso pode ser encontrado não só nos crimes violentos, como na própria política. Nós somos governados por psicopatas, nos diversos âmbitos. E talvez seja na política o âmbito mais adequado para um psicopata, para um perverso, pela falta de emoção que é necessário para alguns tipos chegarem ao poder. Mas não é doença mental. Então, o serial killer, na medida em que ele mata, ele não tem unidade de desígnio. Os crimes não são vinculados no dolo dele. É um, é outro, é outro. Então, o serial killer é tratado não no artigo 71, mas no artigo 69, que é o concurso material. Ali, sim, soma-se as penas e depois se estabelece o artigo 75 para execução. Mas o serial killer é tratado dentro do concurso material, ok? Ok, professor, entendi. Mais alguém? Bom, então, conforme nós combinamos, faremos o seguinte agora. Eu vou passar as questões para vocês e vocês vão ler as questões e, se tiverem alguma dúvida, vocês vão se reportar a mim para que eu possa esclarecê-las no aspecto formal, de entendimento. Mas eu quero crer que isso não ocorrerá, porque Vejam aí se chegou no crepúsculo as questões. Vejam aí, por favor. Já estão... Chegou? Estão passando para vocês aí? Já sim, Professor, acabei de Calixto. enviar no grupo da Acabou de turma chegar aqui dele. no grupo. Então, bem, veja. Qual o prazo? Amanhã, 18h30. Amanhã, 18h30. O que nós vamos fazer? Nós vamos começar agora. Ok? Vamos abrir as questões, ler, rascunhar uma vez, duas... Pois não.
Não tem como prorrogar esse prazo, não, porque senão quem trabalha na parte da manhã vai ter que ficar, tipo, hoje à noite varada para fazer essas questões. Pois é, mas é um prazo já, convenhamos, muita coisa, né? Porque se estivéssemos lá na faculdade, é uma prova para ser feita no horário de aula. Sim, mas aí teria que começar às 7, não às 8. Você comparar 1 hora da minha fala com o tempo que eu vou dar até as 18h30, você está sendo injusta. Não, não estou, não. Eu falo pela questão, é porque, por exemplo, a gente vai ter que rascunhar, tem alguns vídeos aqui que a gente vai ter que voltar no vídeo para ver, para entender qual o sentido da sua pergunta, vai ter que rascunhar, então, tipo assim, a gente vai varar a noite tentando fazer. Tá. Lógico, quem não trabalha amanhã pode fazer o dia todo, a parte da manhã inteira, mas para a gente vai ter que, como diz, varar a noite. Tá. Eu trabalho o dia inteiro, professor. Karine, eu até entendo a tua argumentação, porém, é o critério que eu usei com as outras salas, entendeu? Então, se eu estabelecer uma diferença, sim, eu posso até refletir sobre tua ponderação numa próxima, porque semana que vem nós vamos fazer as provas, eu posso até refletir. Mas desta vez eu peço que você compreenda e se empenhe um pouco para fazer. Eu acho que você faz essas questões até antes das 10. Sinceramente. Se você lê as questões, porque todas elas estão vinculadas aos respectivos vídeos, não tem nada assim. Se você lê com calma, e depois você pode confirmar isso, eu acho que você faz isso até as 10, 10h30 no máximo. Confere aí, por favor. Você tem capacidade para isso.